Você está precisando organizar, distribuir ou alinhar melhor os elementos da sua página utilizando o CSS? No vídeo passado, a gente conheceu uma solução muito bacana para posicionamento, que é o Position. Mas existem outras diversas soluções, como por exemplo o Flexbox e o Grid. E quando a gente fala de Flexbox, a gente está falando de uma solução que é mais ideal para pequenos layouts. Quando há layouts muito grandes, ou seja, com muitos elementos, o mais ideal é trabalhar com um grid, que a gente vai conhecer posteriormente em um outro vídeo. E o Flexbox, ele é distribuído em diversas propriedades que a gente vai conhecer nesse vídeo. Mas é muito importante que a gente entenda um conceito aqui. Imagine que você tem um container. Esse container pode ser uma div, é um elemento, né? E ele vai englobar o que? Ele vai receber filhos. Ou seja, ele pode receber um parágrafo, ele pode receber um H1, uma outra div e assim por diante. Existem propriedades que são aplicadas nesse container, ou seja, na div, no elemento pai. E existem outras propriedades que vão ser aplicadas nos elementos filhos, que é, por exemplo, o parágrafo que está dentro desse container, ou uma outra div que está dentro desse container, e assim por diante. Então, a gente vai conhecer esses dois conjuntos de propriedades para se trabalhar com o Flexbox. Tudo isso na prática. Antes da gente começar a entender as propriedades do Flexbox, a gente vai realizar uma estilização que é muito simples, mas que vai ser muito útil para que a gente consiga compreender todos os exemplos. E para você que está se perguntando qual editor eu vou trabalhar, hoje eu vou estar utilizando também o Front Editor, que é um editor online. O link dele está aí na descrição. Para a gente começar estilizando, basicamente, a gente vai adicionar aqui no nosso HTML uma div, que aqui eu já posso fechar ela. Vou colocar uma classe nela, deixa eu só fazer uma alteração aqui, ó. Beleza? Vou colocar uma classe nela aqui como container. E aí aqui a gente vai adicionar uma outra div, que a gente pode já fechar ela também. E colocar uma outra classe, que vai ser a card. Dentro de card a gente vai colocar o número 1. Basicamente a estilização aqui agora vai ser um pouquinho mais rápido, porque é algo só para vocês conseguirem acompanhar aí os exemplos. Vou colocar uma margem 0, um padding 0 também. E por hora isso. E tem um outro negócio, um box sizing. Tava esquecendo do box sizing. Como border box, beleza. Body, eu vou colocar um padding de 24px. E aqui vou colocar uma estilização para card. Então, width 100%, uma altura de 100%. E a gente vai colocar uma borda aqui de 1px solid black. Na verdade, a gente pode até aumentar, colocar aqui 2px. Beleza. Agora a gente vai centralizar aquele conteúdo. E a gente vai utilizar Flex para isso. Mas ainda a gente não sabe o que está sendo realizado aqui, né? Vamos colocar aqui um Justify Content. Mas não se preocupe, a gente vai entender o que está acontecendo aqui já já. A gente vai colocar um Justify Content. Beleza, já centralizou. Vou aumentar um pouquinho essa fonte. Colocar aqui então um font size de 18px. Beleza. A gente pode dar uma melhorada também e colocar um background color. E aí a gente pode definir um azul. Só que eu queria um azul mais claro. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar esse azulzinho aqui, mais para um violeta, né? Beleza. Show de bola. E para o texto não ficar tão estranho, eu vou colocar um color nele como branco. A primeira propriedade que a gente vai conhecer é a propriedade display. E ela é muito importante, porque é ela que vai dizer o seguinte. Olha, esse container aqui que está definido com display flex, ele pode utilizar todo o contexto do Flexbox. Ou seja, eu consigo trabalhar com todas as propriedades do Flexbox naquele container. Caso eu não coloque o display flex, o que vai acontecer é as propriedades do Flexbox não vão funcionar. Então, olha que legal. A gente vai começar estilizando aqui da seguinte forma. Eu vou colocar aqui uma classe container e vou definir uma altura e uma largura para ela, né? Então, aqui, ó, o comprimento eu vou colocar como 500px. A altura eu vou colocar também como 500. Para a gente visualizar esse container, eu vou colocar um border aqui, um px solid e black. Beleza, a gente está vendo ele aí. Agora eu vou utilizar uma propriedade que a gente ainda não aprendeu, mas a gente vai entender ela logo logo. E nesse primeiro momento, assim, a gente só precisa ver que ela estaria funcionando, né? Vou colocar aqui então center, mas nada aconteceu. Por quê? Porque eu não defini o meu display como flex. Assim que eu definir o display
que eu definir o display como flex, ele já vai funcionar, né? Por quê? Porque agora ele entendeu, olha, o contexto desse container aqui é um flex. Então pode utilizar todas as propriedades Flexbox dentro dos elementos, tanto do container em si, como também os elementos filhos. Por isso é muito importante a gente começar por essa propriedade. Sempre que for trabalhar com Flexbox, coloca lá o display flex no seu container. A Flex Direction é a segunda propriedade que a gente vai estar conhecendo. E ela é muito importante porque ela vai determinar, basicamente, qual é a direção que os elementos filhos daquele container vão seguir. Então, ela tem dois tipos que podem ser apresentados: linhas na horizontal ou colunas na vertical. Isso fica muito claro da seguinte forma. Vamos duplicar essa div card aqui. Aí pode colocar 2 e 3 agora, né? Remover esse align itens, que por hora a gente não vai trabalhar com ele. E aí a gente vai colocar aqui flex direction. E aí tem dois tipos principais, né? Como a gente já falou. Row, que é o padrão. Se você não especificar nenhum valor aqui, ó, de flex direction, ele vai manter dessa forma, porque esse é o padrão. Mas se você especificar columns, ele vai ficar na vertical, que são colunas na vertical. Tem uma outra propriedade que a gente trabalha em conjunto com a Flex Direction, que a gente vai conhecer em seguida, tá? E a gente vai tirar o melhor proveito dessa atual. Mas aqui é importante que a gente entenda essas duas variações: linhas horizontais ou colunas verticais. A gente consegue fazer também o reverso desses dois tipos. Como assim, Murilo? Por exemplo, começar o 3 está aqui em cima e o 1 aqui embaixo, sendo o último, né? Se eu colocar column reverse aqui, ó, ele vai fazer exatamente isso. 3 aqui em cima, 2, 1. Isso vale também para a própria linha, né? Eu consigo fazer aqui, ó, linha reversa. Ele vai começar de trás para frente. Essa propriedade, ela é muito importante para definir a direção dos elementos filhos. A flex wrap, que é a terceira propriedade que a gente vai estar conhecendo, ela é muito utilizada porque, por padrão, o flex ele vai entender que, olha, os elementos filhos, eles vão tentar ficar na mesma linha. Mas se você quiser mudar, tem como. Por exemplo, eu quero que cada um ocupe uma linha. Você consegue fazer isso. Eu quero que, quando chegar ao final da largura ou da altura, dependendo se eu estou utilizando column ou row, lá no meu Flex Direction, eu quero que ele parta para a próxima linha ou para a próxima coluna, no caso. Mas como que eu vou fazer isso? Olha que legal. A gente consegue, primeiro, vamos voltar aqui para o row, né? E vamos colocar aqui Flex Wrap. Opa. Assim, beleza? Tem algumas opções. Eu posso colocar aqui como wrap mesmo, normal, que não é o padrão, na verdade, né? Por padrão ele vai tentar ocupar a mesma linha. E aqui no caso, se eu colocar, como ele tá com Flex Direction, ele tem linhas horizontais. Então, se eu colocar aqui 100% meu comprimento, ou seja, cada um dos meus cards vão ter 100% do comprimento do container. Olha que legal, ele vai passar para baixo. Se eu não utilizar o Flex Wrap dessa forma aqui, tirar ele, olha como que vai ficar. Porque, por padrão, o Flex entende que, olha, esses elementos que estão sendo adicionados aqui são elementos irmãos, né? Filhos desse container. E vamos tentar manter ele na mesma linha, tá? Porque ninguém falou que quer usar uma outra linha, que quer ter quebra de linha, não. Então, mantém tudo na mesma. Mas, na verdade, eu quero que tenha. Então, se eu colocar essa propriedade, Flex Wrap, com o valor wrap aqui no caso, eu consigo quebrar aqui da forma que eu preciso. Então, cada elemento vai ficar numa linha. Isso tem um detalhe importante, tá? Eu estou colocando aqui que ele tem 100% de largura, na verdade. Posso colocar normal, 100 pixels. Mas aqui, se a gente colocar 100, ele vai ter a funcionalidade real com a quebra de linha. Por que que eu colocando só 100 pixels, ele não quebra a linha? Porque não atingiu o final aqui do comprimento do meu container. Eu posso atingir da seguinte forma. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colocar aqui para baixo. Então, esse aqui vai ser o 4. Esse vai ser o 5 e esse vai ser o 6. Agora sim, ele chegou no final. Não cabe mais esse container aqui. Não cabe mais esse card aqui. Então, ele já começa a jogar aqui para baixo. Então, aí tá essa questão de ter a quebra de linha. Se eu tirar, colocar o valor padrão, que é no wrap aqui, ó, ele vai ficar tudo na mesma. Mas a gente pode alterar e colocar como wrap. E também tem a opção do reverso, que ele vai começar, né, basicamente de trás para frente, como a gente já viu acontecendo anteriormente. Agora a gente vai conhecer o Flex Flow, que é basicamente uma propriedade para resumir as duas anteriores. Então, ao invés de você passar Flex Direction e a Flex Wrap separados, você consegue passar tudo junto. E olha que bacana, ó, a gente vai simplificar da seguinte forma: Flex Flow, basicamente, vou apagar essas duas aqui. Vou dizer que eu quero na direção de linhas,
linhas horizontais, e eu quero que haja aí realmente a quebra, né? Beleza. Não, na verdade, eu quero trabalhar com colunas. Então, eu vou especificar. Primeiro, eu especifico qual que é o valor para o Flex Direction e em seguida como que vai ficar a quebra de linha. Vai acontecer? Não, por exemplo, nas columns aqui, eu não quero que haja quebra de linha, que por padrão é assim. Tudo bem. Não, na verdade eu quero que haja, sim, posso configurar. E aí eu simplifico, resumo basicamente essas duas propriedades em uma só, que é a Flex Flow. A propriedade que a gente vai conhecer agora vai ajudar bastante a posicionar, alinhar os elementos na horizontal. E além de tudo isso, ela vai tirar muito benefício dos espaços que são deixados ali nesse alinhamento. Então, a gente consegue trabalhar melhor com esses espaços. A propriedade que a gente vai conhecer é a Justify Content. E para a gente trabalhar com ela, primeira coisa, vamos remover um pouquinho de card aqui, para não ficar tão cheio. E aqui o Flex Flow eu vou definir como Row e como no Wrap no primeiro momento. Aí agora a gente vai colocar aqui Justify Content. E ela tem vários valores que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, por exemplo, Flex Start. Não vai mudar nada. É o jeito que já está. Ele está começando ali grudadinho bem no início. Mas eu também posso usar o Flex End, porque ele vai jogar lá para o outro lado. Então ele vai estar começando agora, né, no lado oposto, no que seria o fim. Ele vai estar começando do fim, no caso. Isso vale também se eu estivesse utilizando, por exemplo, colunas. A mesma questão. Aqui embaixo, que é o fim, e aqui em cima seria o início, que eu poderia usar, então, Flex Start. Beleza? E aí, vou voltar aqui para linha, Flex Flow para linha, e a gente vai ver outros valores. Então, a gente conheceu Flex Start, Flex End, o que mais que tem? A gente tem, por exemplo, Center. Eu consigo centralizar. Olha que simplicidade para centralizar. Então, a gente centralizou, mas vamos conhecer mais uma? Por exemplo, eu tenho aqui essa Space. Olha que legal. A Space aqui, a Route, né? Não sei se a pronúncia está das melhores, mas ela basicamente vai fazer o seguinte. Ela vai pegar, vai deixar um espaço nos cantos aqui das laterais, né? Os cantos mais extremos. E vai pegar aquele espaçamento que tinha ali, distribuir entre os elementos de forma igual. Então, esse espaço final e esse é o mesmo. E esse espaço e esse é o mesmo. Ele distribui da melhor forma que é possível. E tem outros valores aqui, como, por exemplo, a Space Between, né? Que aí ele vai tirar aquele espaço do canto, das extremidades aqui, e vai deixar todo mundo agora, o espaçamento aqui, ó, do meio, igual ainda, né? Ele só removeu aqueles espaços das extremidades. Antes de a gente conhecer a Line Items, que é a próxima propriedade, eu queria fazer uma observação. Na propriedade anterior, eu comentei sobre que o Justify Content é para o alinhamento na horizontal, né? Só que isso pode ser um pouco relativo, porque vai depender de como que está sendo utilizado o Flex Direction. Se você estiver trabalhando com Row, realmente vai ser na horizontal. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com o Flex Direction como Column, ele já vai ficar um pouquinho diferente. Isso eu queria demonstrar aqui da seguinte forma. Olha, se eu colocar aqui como Column, meu Flex Flow aqui, ó, primeiro campo como Column, e especificar aqui como Center, quando eu tinha feito o Center aqui em cima, com ele como Row, vocês viram que ficou aqui, né? Na horizontal realmente. Mas aqui muda, por conta que a direção mudou também. Então, se eu colocar Center, ele vai centralizar aqui no caso agora, é na vertical. Então, a gente tem que tomar esse cuidado só com a questão de como está sendo utilizado ali o Direction para a gente não causar confusões, tá bom? Então, a gente vai conhecer a propriedade agora, o Align Items, que quando você trabalha com a Row, você vai ver essa propriedade Align Items sendo muito utilizada para o alinhamento na vertical. Lembrando, se você estiver trabalhando com outro tipo de direção, diferente da Row, no caso com a Column, ele vai ficar um pouquinho diferente lá. A gente vai ver um exemplo aí no final. Mas, conhecendo aqui o Align Items dessa forma, então, eu tenho aqui outros valores, como Flex End, que a gente já havia, né, conhecido anteriormente, mas a gente pode pôr ele aqui, ó, que é basicamente o alinhamento na vertical, se tratando aqui do Flex Direction como Row. Se eu colocar End, ele vai basicamente aqui para o final, né? E se eu colocar, por exemplo, vamos ver um outro valor, Center. Center é legal. Ele vai centralizar. Aí eu teria uma div realmente centralizada na horizontal e na vertical, um conteúdo, né, totalmente centralizado. E foi exatamente esse centralizamento aqui que eu fiz dentro do card. Align Item Center e Justify Content Center. Por isso que um ficou totalmente centralizado. E aí, como eu disse,
ele pode mudar um pouquinho de acordo com o contexto do Flex Direction. Então, se eu colocar aqui como column, olha o que vai acontecer. Ele ainda vai ficar centralizado na horizontal e na vertical. Beleza. Mas, vou tirar aqui o Align Itens. De primeiro momento, ele está centralizado aqui só na vertical, utilizando Justify Content. Olha, não tem nada de Align Itens. Então, na vertical, aqui foi com Justify Content. Por quê? Porque o Flex Direction está como column. E se eu colocar aqui o Align Itens agora, e colocar Center, ele vai centralizar na horizontal e vertical novamente. Galera, tô passando aqui no final do vídeo para deixar um recado muito importante. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Isso pelo fato que, se eu fosse apresentar tudo, ia ficar muito extenso. Então, para que isso não aconteça, a gente conheceu uma quantidade de propriedades hoje. No vídeo seguinte, a gente vai terminar de conhecer o restante das propriedades do Flexbox. Então, para você não perder esse vídeo, já deixa aí o seu like e a sua inscrição e ativa também o sininho. Um grande abraço e até mais.